Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui com o podcast Conectados com o Céu. Seja bem-vindo e já deixa o seu like, já deixa o seu comentário nesse vídeo e daqui a pouco vamos responder todas as perguntas que deixaram lá na caixinha. Estamos aqui com um convidado muito especial nesse dia, né? Nosso querido pastor Adriano Luiz, nosso presidente, nosso mentor. Então, vamos começar, né, falar com o nosso pastor, né? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pela sua presença no nosso podcast. Amém. Deus abençoe a todos, rica, poderosa, abundantemente, né? Que esse podcast possa surtir o efeito desejado, que é alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? A palavra de Deus sendo difundida, o evangelho da salvação, né? E que nós possamos verdadeiramente, né, fazer com que esse é o objetivo, esse é o objetivo maior desse podcast, uma grande iniciativa de vocês jovens, né? Fazer de tudo para que a palavra do Senhor possa ser pregada nos quatro cantos do mundo. Eu sei que vai alcançar, em nome de Jesus. Amém? Pastor, queria começar com uma pergunta, né, muito importante, né? Como foi o começo da sua caminhada, né? Como foi o começo, as dificuldades, né? Como foi, sabe, começar no Evangelho? Queria que você falasse um pouco sobre o Senhor, entendeu? Como começou o seu ministério, né? Conta um pouco pro nosso pessoal aí. Olha, é grande, porque assim, primeiro como começou a minha caminhada, a dificuldade, e quando começou o ministério, seria muita coisa para falar, mas enfim, né? Quando começou a minha caminhada, é aquilo que eu sempre falo, né? A nossa caminhada, nós somos encontrados, né? Achado por Cristo. E a minha caminhada não foi diferente. Eu, num momento muito difícil da minha vida, eu as sementes que foram plantadas quando eu ainda muito pequeno, ali na reta da base, né, aqui em Santa Cruz, ali tinha uma senhora, a dona Zésa, que ela fazia os eventos com criança, né? Sim. A parte boa era a parte do bolo, a parte do doce, a parte do suco, né? Nós ficávamos ansiosos, né, para terminar logo para a gente comer. Mas a gente entende, hoje nós entendemos, né? Eu e o meu irmão André, que também é evangélico, pastor, nós entendemos que ali foi plantada a semente. Nós, por sermos crianças, não entendemos no primeiro momento, mas ali foi plantada a semente. E chega uma hora que não tem jeito, essa semente ela tem que germinar, ela tem que seguir o seu fluxo, né? E depois, com aproximadamente 21 anos de idade, eu comecei a caminhar nessa mesma igreja, né, no Ministério de Santa Ebenezer. E, assim, primeiro eu vinha às quarta-feira, no culto de cura divina e libertação. Por quê? Por causa de visão, revelação, aquelas coisas que impressionam, né, a Com massa, certeza. né? Então, quando nós estamos caminhando, a gente se impressiona com aquilo, né? Então a gente começa a vir com uma certa frequência, mas nos cultos de quarta-feira, que era aqui. Era mais movimentado, né? Por causa mais por causa desse segmento de visão, revelação, de revelar essas coisas. Então, aquilo ali me impressionava muito. Eu comecei a vir às quarta-feira, mas por esse objetivo também, e encurtando aqui, né, para não ficar muito longo, Sim. essa abertura aqui de como eu comecei a minha caminhada. Já falei da nossa saudosa dona Zésa, de como eu comecei a caminhar no Ministério Missionário Ebenezer, igreja que eu sou membro até hoje, e por infinita misericórdia do Senhor e felicidade, né, para mim uma honra, na qual eu presido essa igreja, eu sou presidente há aproximadamente 5 anos. E eu comecei a caminhar aqui, mas indo por esse lado, a respeito de quarta-feira, de visão, revelação, né? Essas coisas. E depois, eu que sou muito vim da música, na minha vertente
musical, o pagode, samba, essas coisas, eu percebia que eu sempre vinha aos cultos e tinha uma guitarra parada aqui no suporte dela, né? Aquele suporte onde coloca a guitarra, ela fica ali de frente e Sim. tal. E eu sempre gostei de música. Meu pai era músico, né? Então sempre quis aprender música. Na verdade, eu já sabia cavaquinho quando eu comecei a caminhar aqui. E eu só fiz como é que eu vou dizer assim, né? É, Uma abertura, né? Meio que foi uma abertura, né? assim, eu fiz, como é que eu fosse, uma transformação, a palavra certa não é a transformação. Transmitiu, né? Não, a palavra certa não é a transformação, por quê? Porque assim, eu na verdade, eu apliquei todo o meu conhecimento Do que eu tinha do cavaco cavaco, na e isso guitarra. na guitarra, então facilitou um pouco Sim. e eu, como você sabe, tem pessoas que às vezes não conhecem, Pedro Lucas é meu filho, autodidata também, toca muito de ouvido, então me facilitou bastante eu migrar do cavaquinho para guitarra. Por causa de pegar do ouvido? Isso, ouvido e também o conhecimento que eu tinha do Ah, sim, cavaquinho. sim, sim. Então isso me facilitou bastante. Mas é a mesma coisa? Perdão falar assim em cima, mas é a mesma coisa o cavaco com a Eu guitarra? creio que a teoria é a mesma coisa. A teoria é a base que você tem de conhecimento musical que você tem, a teoria, Uhum. mas o que muda é as É, posições, sim. Por ela é, ser menor e você também. por também ser músico, né? E um mais interessante, assim como eu, autodidata, né? Você sabe, então ali tinha um irmão aqui na igreja, hoje dorme no Senhor, muito amigo meu, o Cremildo, né? Cremildo Spillari. Poxa, Caramba. saudoso Cremildo Spillari. Ele não vinha muito com frequência, né? Na igreja, que ele sempre, quando vinha, tocava. E ele era o oficial, né? Ele era como oficial, porque ele sempre tocava aos cultos aqui, quando Não, ele sim. vinha. Então, quando ele não vinha, a guitarra ficava parada. E eu Ninguém sempre tive o tocava. desejo de aprender violão, cavaquinho, essas coisas, entendeu? Mais para frente a gente pode até falar a respeito de assim, como eu ingressei também no negócio de cavaquinho, de música eu já sempre gostei, mas Sim. no negócio de cavaquinho, porque na verdade não era para me aprender o cavaquinho, era outra pessoa, mas enfim, é um primo meu que hoje também dorme também, né? Mas enfim, passando dessa parte a respeito do conhecimento da minha caminhada, porque tudo é um processo, né? Sim. Tudo é um processo. Por exemplo, você é filho de pastor, mas teve a caminhada, teve algo a ser plantado pelo pai, pela mãe. E depois, quando você passou a ter um Conhecimento, relacionamento com conhecimento Deus, também. você começa a andar com as tuas próprias pernas, mas mantendo ainda o respeito, a honra ao pai e à mãe, e não vindo para a igreja porque o pai e a mãe são evangélicos, né? Mas sim estabelecendo aquela intimidade com Deus, que isso é muito interessante. E os jovens, né? Jovem que vai ouvir esse podcast, né? E assistir, vocês têm que também é, assim, Assimilar. acionar esse gatilho, né? De saber que você tem que ter a sua intimidade com Deus, né? A sua história, né? Contada com Deus e não ficar refém, muitas das vezes, de um pai e de uma mãe que são evangélicos, né? E graças a Deus, hoje você caminha com as suas próprias pernas, sempre que precisa de um auxílio, do conselho, está sempre chegando ao pai e tua mãe, né? Saber, para quem não conhece a pastora Daniele, mulher de Deus também, mas enfim. Então, assim, começou desse jeito, eu frequentando a casa da dona Zeza, né? A finada dona Zeza, que dorme no Senhor, e começando a caminhar aqui no Ministério Missionário Benésio nos cultos de libertação e cura divina, depois fui passando com frequência, porque fui pegando guitarra, aí passei a vir em sexta, passei a vir domingo, e hoje estou aí já 21, não, 21, 22, né? Que é a minha idade? não, peraí, para minha cabeça é uma Ah, benção, né? sei, 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 sei. Então hoje, nós estamos em 2025, então eu estou aí há 21 anos, Caramba, é, tempo pra caramba. 21 anos? Jesus, minha cabeça é uma benção. Eu entrei aqui em 2000, 20, 24 anos.
Caramba! Eu entrei aqui em Tu falou 2001. 21, acrescentou mais 4. 2001, deu 24 anos. Caramba. Aí isso eu já Só conhecia a para pastora resumir a Daniele, respeito né? da minha história. Não, não. Não? Quando eu entrei quando eu ingressei na igreja, quando eu comecei a caminhar na igreja, eu não conhecia a época a Daniele, não pastora, né? Eu conhecia ela, mas não tinha um relacionamento, Uhum. né, Que com tem ela. hoje, né? Não éramos casados e tal, entendeu? Eu conhecia ela, me arrependo amargamente de não passar o tempo que eu só conheci. Eu queria conhecer ela e viver com ela esse tempo todo que eu tô até hoje, entendeu? Que aí seria aí, poxa, 24 anos, né? não, 24 anos Ah, não, não. seria bastante tempo, Não, são aí quase 30, quase 29 anos, Meu entendeu? irmão, Eu que estava com isso? 16 anos, ela com 14 anos, então Sim, imagine, né? Então, é muito e tempo. a história, pelo que eu estou vendo aí, que se aplica também a vocês. Espero que vocês não caia na loucura, né? Vocês e a nossa amiga Nicole, que É, está aí na ali. produção, filmando. Fala um oi aí, Nicole. Aí, entendeu? Ouvir a voz dela. Então, assim, espero que vocês não caiam no erro que eu, que eu cometi, né? De não estar esse tempo todo com a mulher da minha vida, né? A pastora Daniele. Ele tá. Daqui a Que ela pouco vai tá assistir assistindo, já ganhou aí. um Tá ponto já, assistindo isso entendeu? aí. Mas, pastor, o senhor Em falou suma, é isso sobre. aí, desculpe interromper. Mas o senhor falou sobre a sua caminhada, como foi o começo, que na verdade o incentivo, na verdade, foi a música, né? O senhor estar na presença de Deus, É, né? Que o incentivo foi a música, né? Para o senhor se agarrar ali, e acabou escutando também a palavra de Deus, né? E aí foi se achegando, se achegando. Mas, pastor, como a gente está falando sobre o tema, né, do nosso podcast é Vida com Deus, eu queria te fazer mais uma pergunta. Como é a sua rotina de oração e estudo da palavra? rotina de oração, estudo da palavra. É. Olha, eu vou ser muito sincero, muito sincero. Eu não e nós é uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos falando com um grande público, né? Sim. Então, assim, isso é o fortalecimento do cristão. Eu sempre cobro aqui a igreja, né? Eu sempre cobro os irmãos da igreja, o ministério da igreja, para não faltar consagração, não faltar EBD, tá sempre debruçado em cima da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que, assim, quem está sendo entrevistado no podcast sou eu, né, o pastor Adriano. Mas quem tem uma frequência muito grande na palavra é a pastora Daniele. Ela vira e mexe, entendeu? Está sempre debruçada sobre a palavra. A minha vida é muito corrida, né? Isso que eu estou falando, é uma responsabilidade. Eu não estou falando para ser um exemplo, tá, meus irmãos, vocês que estão ouvindo. É, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um diálogo, uma intimidade com Deus, que eu sempre tenho, assim, o cuidado de perguntar pro meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o que ele quer que eu fale, né, para Antes de fazer uma ministração. isso qual é a mensagem que ele quer que eu retransmita, né, para aquele pessoal que está ali, né, aquela plateia cativa ali. Sim. Então, eu não sou um modelo, tá? A gente estamos falando com uma grande massa, no que diz respeito ao estar sempre lendo a Bíblia. Eu tenho que estar sempre lendo a Bíblia, sou um pastor e tal, mas às vezes a vida corrida me dificulta um pouco. Trabalho, Mas, né? às vezes, na minha madrugada, entendeu? Inclusive, Mais nas madrugadas, né? Que assim fica um silêncio, que as pessoas né? costumam dizer que é um incômodo e não é, né? Um despertar de Deus Exato. para ele falar contigo, porque a Bíblia é a voz inerrante do Senhor, né? Então eu tenho o costume de acordar de madrugada para ler a Bíblia. Né? Eu peço muito ao Senhor quando vou subir no altar, que palavra, porque assim, nós como pastores, né? E você vai entender isso, nós como pastores, nós por obrigação, né? Por ofício, nós temos que estar difundindo a palavra, né? Pregando a palavra do Senhor, ali exortando, porque a exortação só pela palavra. E tem pessoas que confundem exortação com cajado, com bater, com machucar as pessoas. Não é exortar, é você pregar com autoridade. E não tem como você ter autoridade, eu sei que a Bíblia vai dizer que
toda autoridade, né, ela é constituída por Deus, mas a melhor autoridade é a autoridade que está na presença de Deus, é a cargo da obra do Senhor. Aquela autoridade ali, por isso que não é qualquer pessoa que vai pegar um livro, a Bíblia, vai abrir a Bíblia e vai pregar, né, transmitir, seja ela de forma expositiva, né, ou fracionada. Não é aquela pessoa que vai pegar a Bíblia ali e vai falar, não. A autoridade, a exortação, ela, na verdade, vem carregada da autoridade. Entendeu? O João Batista, ele não pregava a Bíblia, ele não abria o livro para pregar, mas ele falava com autoridade, ele exortava o povo. E ali ele estava ensinando, entendeu? Ele estava ensinando. Inclusive para os doutores da lei, fariseus, os hipócritas, né, que ia lá mais para espionar, né, e não para se batizar, mas para espionar. Sim. Então, assim, exortar, voltando ao ponto de partida, né? Todos nós temos que estar debruçados sobre a palavra de Deus. A palavra vai dizer, né? Antes medita nele de dia e de noite, né? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. E nós temos que meditar nesse livro dia e noite. Né? Aí eu te pergunto e pergunta os nossos ouvintes, né? E assim, você vai ter que ficar 24 horas com a Bíblia aberta? Você não tem que trabalhar, você não tem que fazer suas necessidades, você não tem que dar a atenção devida à sua família, enfim, você não vai ficar 24 horas com um livro, né? Mas a Bíblia vai dizer o quê? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. E também, ou seja, antes medita nele de dia e de noite. Então nós temos que estar meditando na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela tem que estar nos nossos lábios. Tá entendendo? A Bíblia vai nessa direção. Então, muitas das vezes, não é que eu leio 24 horas a Bíblia, mas eu debruço sobre a Bíblia, principalmente quando eu vou pregar, principalmente quando eu estou na semana. E o interessante é que, assim, eu tenho meu trabalho, e eu por trabalhar 12 por 36, eu costumo ficar uma semana sem vir para a igreja. Ora, então, a semana que eu estou na igreja, eu procuro me doar ao máximo no Ministério da Palavra, porque eu sei que a igreja ela necessita de palavra. Então naturalmente eu vou debruçar sobre a Bíblia para pregar. E aí, é muito interessante isso que o senhor falou sobre o senhor se doar, entendeu? Enquanto o senhor pode estar. Tem gente que pode estar, mas não quer estar, entendeu? Na presença de Deus. Inventa desculpa, ou então arruma outro compromisso, entendeu? Para, assim, desviar esse foco, né, da igreja. Eles, na verdade, ele estabelece uma lista de prioridade. Sim. Na qual a prioridade maior, que é a presença do Senhor, não vem assim, né, de início, né? Então, assim, isso é muito triste, porque eu costumo dizer para as pessoas, né, principalmente dentro de casa, que eu não, inclusive eu estou no serviço, eu estou sempre falando que o serviço é por trabalhar à noite. Na verdade, a noite foi feita para dormir, para a pessoa descansar, né? Então, muitas pessoas estão dormindo. Só que você não está dormindo uma vez que você trabalha à noite, então você pensa bastante, reflete bastante sobre a tua vida em tudo, a palavra do Senhor e tal. Você estabelece um diálogo com Deus ali, né? E até mesmo para as pessoas que se olharem, né, vai falar assim, pô, esse cara tá maluco, você tá falando sozinho. Mas não, a gente está estabelecendo o nosso diálogo, nossa intimidade com Deus, e a noite é um momento, hora muito bom para você estabelecer uma vida de intimidade com Deus, entendeu? E outra pergunta, né, pastor? A gente tá falando sobre vida cristã, né? E também cristão no mundo, né? Afora, não só dentro da igreja. Outra pergunta: como viver a fé fora da igreja, no trabalho, na escola, nas redes sociais?
A fé no trabalho. Isso. Nas igrejas, aqui, sem ser A na igreja, a igreja. igreja, na verdade, é onde as pessoas procuram só exercer a Isso, fé dentro da igreja, né? Dentro do templo, né? isso, Na verdade. Mas, assim, a pergunta que você está direcionando é como viver a fé, isso. assim, na sua Na geografia, sua né? vida cotidiana. Sei, interessante, é isso aí. Essa pergunta é muito interessante. É uma pergunta que todos têm que, assim, se autofazer, né? Assim, nós não somos cristão só dentro da igreja, né? Nós somos cristão fora da igreja, no nosso local de serviço, o jovem que estuda né, na escola, enfim. Porque, assim, a- a- nós somos representatividade de Deus aqui na Terra. Né? Então, assim, como tal, nós temos que estar ali fazendo refletir o Senhor, né? Nas nossas ações, no nosso testemunho, na nossa vivência, na nossa geografia. Até porque a Bíblia vai dizer assim, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Eu estava até pregando sobre essa palavra agora. Então, o fruto de cada um de nós que somos árvore, né? Sim. Tem que ser um fruto que o João Batista falava, né? Os fariseus, aliás, oposto do que João Batista falava, né? Os fariseus e hipócritas que iam lá espionar ele, né? Quem vos ensinou a, a fugir da ira vindoura, né? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Então, ou seja, ao invés de você estar produzindo esse fruto que faz com que as pessoas, ao invés de se achegar a Deus, se afastam, porque veem vocês como exemplo, entendeu? Porque tem muitas pessoas que ouviam esses fariseus, mas eles viam também a atitude deles. Então, assim, trazendo para o dia de hoje, nós somos observados como cristãos. E, infelizmente, é aquilo que tem afastado mais as pessoas das igrejas, né? As pessoas não entram pelas portas dos templos e, infelizmente, nós temos a nossa parcial de culpa, né? Eu falo isso como igreja do Senhor aqui, que é muito dogma, muito invencionice, sincretismo religioso, e isso atrapalha bastante, porque tem duas coisas, assim, numa escala, né, de empecilho, né, que é aquele fariseu, onde Jesus falava que é, eles ficavam parados na porta, né, eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar. O que acontece? Eles, na verdade, com as atitudes deles, eles atrapalhavam e hoje também não é diferente. Hoje muitas pessoas se afastam da igreja do Senhor por quê? Por causa do fruto, ou seja, do testemunho, das ações praticadas por muitos, principalmente pela liderança religiosa, entendeu? Da igreja, que eles dão mau testemunho, é, é, enfim, né? Assim, se eu pudesse numerar duas ações que têm muito afastado as pessoas da igreja em si, né? Da igreja, temem literalmente a entrar e sentar num banco de igreja para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor e tal. É isso, são duas coisas. O testemunho das pessoas, não é, com as ações deles, aquilo que tu falou a respeito da fé e também da obra, né? Porque a fé sem obra ela é morta. Então não adianta você estar aqui dentro da igreja sem fé. O que o senhor também falou na escola bíblica Isso é. dominical também. Então, assim, a fé sem a obra ela é morta. Ok, então você tem que estar aqui dentro da igreja, mas com fé. E duas coisas que tem há muito tempo, né? Há muito tempo que tem atrapalhado o evangelho de Cristo de ser difundido e recebido com mais, vou dizer assim, né? Com mais facilidade. É o quê? A respeito da finança, né? De dinheiro, né? O financeiro, porque não é muito bem explicado a respeito da lei de Moisés, a respeito de dízimo, entendeu? Muitas pessoas, eu acredito que muito mais, eu não sei como é que é nos outros ministérios, mas, por exemplo, tem ministério que o dízimo é maior do que a oferta, entendeu? E assim, porque as pessoas não sabem explicar não sabem dar o direcionamento a respeito do dízimo, o que é oferta. A oferta
é uma manifestação de fé, entendeu? Agora, o dízimo é uma coisa que como é que eu vou dizer assim, metódica, é uma coisa que é pré-determinada, entendeu? Então, muitas pessoas que hoje fornicam, hoje traem, hoje agridem, hoje dão mau testemunho, entendeu? Eles, na verdade, o que eles fazem? Eles dizimam, né? Por quê? Eles acham que o céu é comprado com 10%. Então, são duas coisas. O financeiro, que as pessoas, eu vou para a igreja para dar dinheiro para pastor. Então, eles têm esse pensamento, entendeu? Se eu pudesse falar aqui rapidinho, rapidinho, só um minutinho, eu sempre trago esse exemplo, inclusive no púlpito, no altar da igreja, que tinha duas pessoas da minha família, né? Duas senhoras da minha família, não preciso falar o nome, porque nós estamos se comunicando com milhares de pessoas, mas duas pessoas da minha família, elas estavam conversando e eu não estava fazendo parte desse diálogo, né? Então, assim, eu estava um pouco afastado e ouvindo. Falou de igreja, eu procurei saber, né? Por quê? As pessoas que estavam falando de igreja não eram evangélicas. Elas não eram evangélicas. Então, Conhece, mas não frequentam, né? eu não conheço a essência do evangelho, Sim. entendeu? Inclusive, uma é católica e a outra deve ser católica também, porque católico significa uma religião universal e todo mundo que não tem religião falam que é católico, né? Enfim, eu tenho até pena muitas vezes dos católicos por causa disso. As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas enfim, faz as coisas erradas. Qual a tua religião? Minha religião, eu sou católico. Porque eles abrem uma porta imensa dizendo que o catolicismo pode fazer tudo, e quando na verdade é só você ver, né? O Papa fuma, o Papa bebe, o Papa trai. Né? Então, assim, se o Papa é a entidade máxima do catolicismo, as pessoas têm que fazer aquilo que o Papa faz, né? Mas eles não fazem isso, né? Então fuma, bebe e faz outras coisas e tal. Mas enfim, essas duas pessoas, né, da minha família, ela estava conversando a respeito de igreja e um assunto me chamou a atenção, foi o quê? Ela falou assim, eu só vou na igreja se eu tiver pelo menos R$ 2, nem que seja amassadinho. E a outra falou, é mesmo? Eu também vou. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é muito sério. A gente é cômico, né? Mas é uma realidade. As pessoas aí fora têm esse pensamento. Então, assim, não sei o que eu vou, porque eu falei, meu Deus do céu, por que, Jesus? Por que ela falou que só vai na igreja se tiver pelo menos R$ 2, nem que seja amassadinho? Eu falei, me bateu a curiosidade de perguntar, mas por causa de quê? Não, porque quando a gente leva, na hora da oferta, se você não for, eles ficam olhando para tua cara. E assim, isso é cômico, né? Mas isso é revoltante, porque não é a essência do dinheiro na igreja. A dinheiro a pessoa que não tem, a pessoa tem que saber também que ela vai ser abençoada. É o que eu falo sempre no altar, quando eu vou pedir a oferta. Aqui tem pessoas que não estão aprisionadas no culto, entendeu? Aqui as pessoas eles vieram para cá com as suas próprias pernas. Como podem levantar a hora que quiserem e ir embora. Então, assim, nós temos que pedir a eles, né? Pedir uma oferta, pedir uma ajuda. O pedir, a ação de pedir, você sabe que você tem três respostas: o não e o espera, né? O não, o sim e o espera. Eu espero sempre que eu recebo sempre o sim. Mas tem pessoas que às vezes se toca. Estou batendo até no microfone. Né? Assim, tem pessoas que às vezes se toca com a palavra, as referências bíblicas, que a maior parte do recurso, né, que nós pagamos as contas da igreja é a respeito do dízimo, entendeu? Sim. Mas aqui eu sempre, como pastor, eu sempre prego o dízimo, não engano ninguém, prego o dízimo de Abraão, o dízimo, né, voluntário, né, dízimo da lei, Moisés, Malaquias 3. Porque nós não somos judeu, tá? Uhum. Nós somos gentil, mas não por isso a gente tem que ajudar. Né? Só que a modalidade que nós recolhemos as ofertas, o recurso aqui, né? Oferta, que é praticamente muito baixa, mas mais o dízimo, que eu costumo chamar de dízimo de Abraão, que é um dízimo voluntário, não um dízimo forçado, não um dízimo pautado em Malaquias 3, entendeu? É só para deixar bem claro isso.
Gente, vamos continuar com a entrevista, mas a gente vai chamar um intervalo rapidinho, só para o pastor tomar aquele café, você também aí tomar uma água, respirar, porque aí vai vir muitas perguntas boas para o nosso pastor, entendeu? Então, chama a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Chico, pessoal, olha eu aqui. Eu quero passar para avisar para vocês que dia 23 de agosto tem culto de ação de graças do nosso aniversário no Ebenezer. Tá bom? Espero vocês aqui às 19 horas. Agora, arrasta pra cima. Cláudia, não tem como correr agora. Essa aqui é fácil, essa daqui é fácil, ó. Uma letra do alfabeto, uma palavra da Bíblia que edifica. A letra do alfabeto? É, vamos falar a letra B agora. Por quê? A palavra com uma... Mas eu falei, uau. Voltamos com a entrevista, com o nosso podcast. Gente, daqui a pouco eu vou ler as perguntas de vocês do Instagram, tá bom? Que vocês comentaram lá. Daqui a pouco a gente vai perguntar. Vamos agora para as polêmicas, pastor. Vou fazer uma pergunta bem polêmica, mas assim, com sabedoria, né? Como lidar com as igrejas que viraram negócio? Por exemplo, também eu quero, baseado nisso, nas igrejas que viraram negócio, eu quero saber também do senhor o que o senhor acha, entendeu, das pessoas que cobram dentro da igreja. Ser músico, pregador, Cobram para... para pregar ou então Eu vou falar de uma forma geral. Sim. Cobra dentro da igreja também, na verdade, cobrando dentro da igreja ou fora da igreja, para mim é a mesma coisa, porque você é um pregador, se você cobra para pregar, para mim, no meu ponto de vista, assim, tá errado. Tá errado porque você tá ali apresentando ou difundindo ou tendo base. Se você prega o evangelho é a sinopse, né? É uma história resumida da vida de Jesus. Você está contando a história de alguém, então você está contando a história de alguém, você vai receber dinheiro para você contar a história de alguém que nem a sua né? Não é a sua história. Então eu sou contra, literalmente, né? Definitivamente contra quem cobra para pregar. Agora eu sou a favor de você receber uma gratificação no que diz respeito uma passagem, o combustível, entendeu? Ou assim, você não cobrar, mas se você receber, entendeu? Aí já é outra coisa, né? Por exemplo, o pastor fala assim, não, poxa, eu, pastor, mentor dessa igreja, estou te abençoando com esse valor. Tem exemplo de pessoas que realmente, às vezes, o pastor chega, dá um envelopezinho, ó, não quero não, vamos sair, isso aí é de Deus, entendeu? O senhor não cobrou, você não cobrou, a senhora não cobrou, tem pessoas que já fizeram isso já, assim, para mim é constrangedor, entendeu? Você cobrar, literalmente, como tem pessoas que cobram aí que perdeu a legitimidade para mim, né? Pessoas aí, eu não vou falar nomes aqui porque polemizar, apesar de estar entrando na área de polêmica, mas tem pastoras renomadas, pastores renomados, né? Pessoas que vai lá nos Gideões, não sei o que e tal, é uma briga e tal. Mas tem um pastor que, na verdade, lá nos Gideões, né, ele falou que não cobra para pregar, entendeu? Agora, se quiserem ajudar, entendeu? Dar uma ajuda de custo, alguma coisa assim, ele não cobra. Aquilo ali eu achei legítimo, entendeu? Ele falar aquilo ali. Eu sou a favor, você está ajudando uma pessoa. Até porque
Todo o trabalhador, assim, como é que eu vou dizer assim, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Mas, e sim, tem pessoas que às vezes vivem do evangelho, Vive da entendeu? música, Vive do evangelho. E vive do evangelho. Você não cobra. Aí eu fico imaginando os discípulos falando: olha, eu vou entrar aqui eu só vou entrar naquela cidade lá se me cobrarem. Se me pagarem. Se pagarem para nós, entendeu? Se não pagar, então a gente não vai entrar lá. Então só vou entrar naquela casa lá, aquela casa ali não, entendeu? Não pagou. Não, vou naquela ali que pagou. Então, assim, eu fico pensando, né? Aquela mulher que fez um quarto pro profeta, não foi o profeta que pediu, é o profeta Eliseu, e o seu moço lá, Geazi. Foi ela que brotou um desejo no coração dela de fazer. Então, assim, a Bíblia, quando fala a respeito dos pequeninos, né? Tive sede, deste-me de beber; quando tive fome, deste-me de comer; quando tive nu, me vestiste; quando tive preso, me visitaste. Aí tem muitas pessoas que perguntam, né, na palavra de Deus: mas quando que nós fizemos isso? Não me lembro. Aí ele fala: toda vez que você fizer um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Então, assim, esses pequeninos que a Bíblia fala, não é qualquer crente, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem a obra do Senhor. Então é justo, do meu ponto de vista, você não cobrar, mas receber sem problema nenhum, entendeu? Isso não vai envergonhar. O ruim é você ligar para uma pessoa, igual tem um jovem, né, que ligou, chamado Pedro Lucas, não sei se você conhece ele. Ele ligou para um cantor aí, mirim aí e tal, ele cobrou acho que R$ 4.000. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. O dom, até porque o dom é um presente, né? Dom é um presente de Deus e você tem que usar para Deus. Agora, você cobrar absurdo, é que eu já estou um bom tempo no Evangelho, né? Um pouquinho de tempo, deu muitas pessoas, muitas cantoras, que se eu for falar aqui, pessoas que só falou que só sairia do carro se o dinheiro caísse na conta. Aconteceu isso também em outro tempo aqui na igreja, aqui, né? Verdade. Eu fiquei sabendo disso. Na outra gestão. Então, assim, cantor aqui é o Pedro Lucas, é a Nicole, a Adriele, enfim, né? O restante São pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus sem cobrar. Né? São domésticos, né? São pessoas domésticas. Às vezes você chama a pessoa para pregar e gasta um dinheirão, né, naquela pessoa ali. Para mim, a palavra certa, que eu corroboro, na verdade, com as pessoas que chamam os prostitutos, né, as prostitutas da fé, né, aquilo que vende algo que não é seu, né? Apesar de você estar difundindo ou retransmitindo, né, aquilo ali, você não está retransmitindo, você não está sendo interlocutor de algo que é seu. Que a nossa vida, a tua vida, a história de vida pode muito bem inspirar algumas pessoas, mas libertar só o Evangelho de Jesus. Entendeu? Só a vida, a história de Jesus. Só ele, o Evangelho da salvação, a doutrina dos apóstolos, entendeu? Está pautada de quem é Jesus. Esse Evangelho transforma a vida, entendeu? Então sou contra literalmente quem cobra para pregar e cantar. Porque, assim, o evangelho é renunciar a muita coisa também, né? O Evangelho, o Evangelho sem renúncia não é Evangelho. Exatamente. O Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho sem renúncia não é Evangelho. Porque você tem que renunciar a sua velha criatura. O ego, né? Dentre alguns, também o ego. Porque, assim, é muito difícil ouvir o não. Tá entendendo? É muito difícil você ouvir o não, né? E Evangelho é isso, é um confronto. A Bíblia, ela não te agride, mas ela mostra para você um confronto sem armas, onde a carne ela bate de frente com um evangelho transformador, com a unção, com a fé. Então, não existe evangelho sem cruz, sem renúncia, entendeu? E sem, né? A Bíblia vai dizer assim, né? Quer vir após mim, negue-se a si mesmo e traga a sua cruz. Entendeu? Ou seja, você, para seguir Jesus, você tem que negar você mesmo, isso é muito difícil, mas não é impossível, e trazer a tua cruz. Porque aquela vida de facilidade, um ex-músico, um ex-pagodeiro, alguma coisa, uma pessoa que era rica, né? Você tem que se abster daquilo ali. O próprio mancebo de qualidade, né? Ele era rico, ele fazia ele obedecia todo o mandamento da lei, porém Jesus falou: falta uma coisa. Ele, peraí,
a lei está aqui, os 10 mandamentos, não sei o quê, tudo bem que tem os 613 preceitos, são muitas coisas, mas ele falou que fazia aquilo ali desde a infância dele. Mas Jesus falou, ó, ainda falta alguma coisa para você. Ele, ué, o que falta? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele foi já, entendeu? Ele já... meio que não aceitou, né? Não aceitou, aquilo ali foi um confronto. Um balde de água fria, né? Uma quebra, na verdade não quebrou, né? A intenção de Jesus era quebrar aquela estrutura religiosa, aquele mancebo de qualidade, ele era um religioso. E muitas das vezes a religião, né? Na verdade é o seguinte, a religião, ela não salva, a religião, ela não cura, entendeu? Agora, o que cura é o poder de Deus. Com certeza. Em nome de Jesus. Pastor, também falando sobre a Bíblia e o ensino, né, eu queria que o senhor me falasse que história que você acha mais inspiradora na Bíblia. Que história assim que o senhor falou, caramba, poxa, esse aqui Dentre todas elas, a história... Isso. A que mais me... Assim, eu sempre falo que é a de Salomão, entendeu? A história de Salomão, né? Uma pessoa que teve a oportunidade de ainda com seu pai vivo, né, por aproximadamente 5 anos, ver e aprender um pouco mais, né? Ele viveu num conflito familiar, né, que na verdade ele foi escolhido por Deus para reinar no lugar do pai, independentemente na hierarquia e na cronologia, né, de nascimento, ou seja, na primogenitura, não ser o mais velho, mas ele foi escolhido por Deus, né, para reinar. E ele teve essa oportunidade, né, da sua mãe ser ali identificada aos olhos de muitas pessoas pela vida pregressa dela. Aliás, uma vida pregressa não há acontecimento que aconteceu na vida dela, junto com o pai dele, de ser conhecida como uma prostituta, porque ela adulterou, perdão, prostituta não, adúltera, né, só para corrigir, entendeu? Ela não era uma prostituta, ela não se prostituía, mas ela adulterou com Davi e ela era apontada para aquilo ali. Então ele era um filho de uma pessoa que adulterou, não de uma adúltera, entendeu? Mas trazendo para o dia de hoje, hoje a população, né, ele não aceita quem você é hoje, mas o que você fez no passado. Isso é uma luta travada, né? Nós andamos pisando em ovos, né? Então, assim, a história que mais me chama a atenção é a história de Salomão. Por quê? Ele foi uma pessoa que, ao invés de pedir a Deus fortunas, bens, vitórias sobre seus adversários, entendeu? Mulheres, tudo que a humanidade, não vou falar nenhum homem, né? Mas tudo que a humanidade busca hoje, Salomão, ele teve, entendeu? Essa oportunidade, mas ele não pediu a Deus. Deus deu tudo, essa grandeza. A Bíblia vai dizer que ele, antes dele e depois dele, não tem pessoa mais sábia. Não teve e não terá pessoa mais sábia do que Salomão. E ele, na verdade, com aproximadamente seus 59 anos de idade, ele escreveu 3 livros, né? Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Ele começa no capítulo 1 dizendo, né, que ele se empenhou, né, o pregador se empenhou a observar as coisas, né, o enfado aplicado sobre os ombros dos homens que o Senhor colocou e viu que na vida tudo é vaidade. Ou seja, tudo se aplica em vaidade. E se a gente for trazer para o dia de hoje, jovem que estão nos assistindo, né, será que os jovens hoje têm se arrumado para o Senhor? Será que quando você vem para a casa do Senhor, você vem para ter um encontro com o Senhor? Entendeu? Tudo que você faz, você traz assim, o critério de Deus, o que Deus acha, você pergunta, você não é nem questionar, você pergunta a Deus o que ele acha, qual atitude tomar. Então, assim, esse é a história, né? Essa é a história que mais me chama a atenção, dentre muitas na Bíblia, é a de Salomão, entendeu? Tem Davi também, enfim, né? Aquilo que é um homem segundo o coração de Deus, homicida, adúltero, mas ele, quando pedia perdão, Deus perdoava ele porque via, sabia que era de coração, de né? coração, Hoje as pessoas erram, mas tem pessoas que falam assim, Jesus, me perdoa, e erra, entendeu? Ou seja, pecam, aliás, pede perdão antes de pecar, entendeu? Tem pessoas que costumam fazer isso, mas Davi, ele, na verdade, ele se arrependia mesmo, de modo que
ele é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Gente, agora vamos ler os comentários de vocês que ficaram lá no Instagram. Eu deixei cedo uma caixinha de perguntas. Na verdade, foi ontem, né, que eu deixei uma caixinha de perguntas lá para vocês perguntarem para o nosso pastor, né? A primeira pergunta aqui Ainda bem que ele não vai foi... no meu lado de tatuagem, graças a Deus. Não, teve gente que perguntou aqui. Tatuagem? Foi. Mas a gente pode explicar, entendeu? É verdade. Também, fazer de forma bem preliminar, entendeu? Bem sucinta, a gente pode explicar aí, no meu ponto de vista, o que eu acho da tatuagem. Com Entendeu? certeza. A tatuagem, na verdade, a referência à Bíblia é Levítico 19, 28, mas se você for no Google, a pessoa buscar aí agora no Google, né, a respeito da tatuagem. Né, se a pessoa for no Google agora, a pessoa que está ouvindo a explicação do Google, mas de forma secular. O que é secular? Secular não é a visão cristã, é a visão secular, mundana, entendeu? Por exemplo, tu vê, a tatuagem não é pecado, é uma afirmação que eles fazem aqui no Google, né? O único texto bíblico que fala realmente sobre isso é: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Né? Levítico 19, 28. Se você olhar o contexto desse texto, acaba enfraquecendo seu argumento, porque muito desse texto eram recomendações de usos e costumes da época. Ou seja, hoje não é pecado. Assim, esse argumento aqui secular, para você que está... Que é secular, né? Não é. Se a pessoa for agora lá no Google, secular, tatuagem, a pergunta é: tatuagem na Bíblia? Se botar, ela vai ver lá. Aqui, na visão secular, mundana, está dizendo que não é tatuagem. E ainda diz mais, que se a gente for ver, a gente perde o raciocínio. Tatuagem não é pecado, ponto, vírgula. O único texto bíblico que fala realmente sobre isso é: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Isso é um mandamento, correto? Por mais que seja no passado, isso é um mandamento. Olha só como é que eles entram em contradição. Levítico 19, 28. Se você olhar o contexto desse texto, acaba enfraquecendo o seu argumento, vírgula. Porque muito desse texto eram recomendações de usos de costume da época. Ora, então hoje pode, já que está dizendo aqui o argumento secular, né? Então, aquele tempo pode fornicar, pode matar, pode roubar, pode. Por quê? Naquela época, no 10 Mandamentos, que foi escrito, não podia. Então agora pode. Então a palavra que eu aplico nisso tudo é necessário fazer tatuagem? Tá entendendo? Jovens, é necessário fazer tatuagem? Por que você quer fazer tatuagem? Porque o mundo, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: não se conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo. Então, mas você acha legal. Você está na igreja, mas você acha legal fazer tatuagem. Eu vou falar para você, hein? Entendeu? Tem jovem aqui também na produção, e você que é jovem, muitos dos jovens, eles têm o desejo de fazer muitas coisas que o mundo faz. Entendeu? Porque desejo da carne. Né? Desejo da carne, desejo de se inteirar, desejo de sair da imagem de retrógrado, de ultrapassado. Então, assim, esse negócio, antigamente não podia, hoje pode. Então, antigamente fazia a circuncisão. Hoje não, então, hoje não faz a circuncisão. Antigamente, então, se você for ver, tem um exemplo de uma igreja aí, né? Sim, que fizeram aquele vídeo. Isso, ou seja, tem um exemplo de uma igreja aí que tem um montão de jovens fazendo tatuagem. Ok, beleza. Mas por que não, já que está falando que naquela época não podia, entendeu? Então, já que eles faziam a circuncisão, por que não fazem a circuncisão agora? Entendeu? É uma pergunta que fica, né? Só pode alguma coisa, é igual o que eu falo, que eu sempre falo na igreja. A igreja que cobra o dízimo, tá? Deixar bem claro aqui, a igreja que cobra dízimo, que usa Malaquias 3:10 para nós, igreja de gentios, nós não somos judeus, entendeu? Esse argumento que as pessoas, eles pregam cobrando o dízimo, né? Ainda fala que Malaquias 3:10, com maldição seja amaldiçoado, não sei o quê, trazer dízimo, ok, beleza. Eles pregam a Bíblia de forma fracionada. Desculpa até voltar nesse assunto, mas por quê? Eles não pregam a circuncisão, eles pregam, e a Bíblia vai dizer
que maldito é aquele que tira um tio, né, uma vírgula da palavra. E o apóstolo Paulo ele fala a respeito de que as pessoas, eles fazem, se quiser viver, na verdade a palavra de Deus fala, se você quiser viver da lei, viva, possa viver, mas viva de forma plena. Todos os 613 preceitos, todos os 10 mandamentos, porque se você tirar alguma coisa, você vai se tornar maldito. Entendeu? É igual Jesus, que as pessoas usam como argumento no Novo Testamento, né? Mateus 23, que fala, mas Jesus está falando, está mandando dar o dízimo. Porque ele fala, né? Vocês, fariseus hipócritas, que dão o dízimo do endo, do cumim, né? E da hortelã e tal, isso, aquilo, e negligencia o que é o mais importante, a fé, a misericórdia, entendeu? Enfim, o amor, de uma forma geral. Ou seja, dá o dízimo, mas eles praticavam uma coisa errada. Eram as pessoas que eram identificadas como os hipócritas. Ai de vocês, fariseus. Hipócritas, fariseus. Jesus sempre nos embate, que não ele buscava, mas que eles buscavam com Jesus, sempre Jesus falava, vocês são hipócritas. Entendeu? Então a Bíblia diz que Jesus estava observando e falou isso para ele, Mateus 23, né? Ai de vocês, fariseus hipócritas, que dá o dízimo, do endo, da cominha. E ele não fala aqui a respeito de finança, de cédula. Ele fala de alimento. Ele fala, muitas das vezes, fala de grão, entendeu? Levítico e tal, isso aqui. Deuteronômio fala para você vender o dízimo. Como é que você vai vender o dízimo para você, né? Pegar dinheiro, se o dinheiro... Você vai vender dinheiro para comprar dinheiro? Vai fazer o quê? Tornar... como é que fala? Dólar em reais, real em dólar? Você vai viajar para algum lugar para você comprar dólar para viver nos Estados Unidos, por exemplo, para consumir tudo e ter suas despesas em dólar? Entendeu? Tem até uma palavra que fala isso, né? Quando você faz uma mudança, né? Que me foge à memória, quando você muda, você faz essa mudança de dólar para o real. Sim. Tem uma palavra que não... Enfim, mas eu só para... Eu também esqueci essa palavra também. Mas eu não tem uma palavra que fala, né? Mas aí, com certeza, o ouvinte aí, né? Na verdade, eles já estão sabendo o que é. Sim. E tal. Mas é o exemplo que eu estou usando. Enfim, esse assunto na Bíblia, a respeito do negócio de finança, que a gente já entra de novo e tal. Então eu falei que eu sou meio que um pastor meio polêmico, né, a respeito disso, que eu não cobro dízimo. E na verdade eu não falo nem dízimo no altar. Às vezes nem lembra, a gente tem que lembrar. Mas o que mantém a igreja hoje de pé, mais é o dízimo. Mas o meu temor é que as pessoas dizimam por dizimar, entendeu? Dizimam por medo de que esse gafanhoto, né, que o Fruto fala que é o devorador, o cortador, sei lá e tal, vai entrar no bolso da pessoa né? Então, assim, eu, na verdade, eu não é um assunto polêmico, que tem muitas pessoas que falam, poxa, ora, tu não prega dízimo, mas recebe o dízimo? Eu recebo, com certeza. Só que aqui ninguém está sendo enganado, entendeu? Aqui é o dízimo de Abraão, o dízimo voluntário, a pessoa que quer ajudar, que tem amor à obra do Senhor, que ajuda indiretamente, que às vezes a pessoa não está aqui dentro da igreja, né? Mas ajuda indiretamente, né? Só para deixar claro, porque a gente entramos nesse assunto a respeito de tatuagem. Voltando a tatuagem foi só, você não falou... Só o instrumento para a gente... foi só um ponto de partida para entrar. Então, assim, no meu ponto de vista, eu fico com a palavra que o apóstolo Paulo expressou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim como é lícito ao modo de ver de algumas pessoas fumar, é lícito beber, é lícito trair. A pergunta que fica, convém? Então, assim, é lícito para essa igreja que está tatuando todo mundo aí? É lícito para eles. Mas convém tatuar? Porque a Bíblia vai dizer também, foge da aparência do mal. Quem que vai ver uma pessoa, entendeu? Com todo respeito, com todo respeito, uma pessoa, não estou falando a respeito de vestimenta, porque a vestimenta, ela também passa uma mensagem. Entendeu? A pessoa há de concordar comigo. Por exemplo, se você vê roupa rasgada. Eu faço uma pergunta e faço uma pergunta a quem está nos ouvindo agora nesse momento, né? Se você vê uma pessoa com saia curta, né, sapato alto, toda maquiada,
E eu não vou ficar só na mulher, vou ficar no homem também. Um homem de cabelo pintado de vermelho, né? Igual muitas pessoas aí, né? Tem um grupo aí que está em decadência aí, que pinta cabelo de coisa, brinco, cordão, de miçanga, que mais parece, né? É um cordão de, enfim, né? De pessoas de matriz africana. Não estou criticando, né? Só estou dando um exemplo só. Mas eu tô falando assim, eu fico imaginando eu entrando pela igreja, cheio de tatuagem, as pessoas sabendo que eu sou pastor, cabelo pintado de louro, as pessoas vão se escandalizar com isso. Por quê? A nossa imagem é uma mensagem. Entendeu? Nós passamos uma imagem. Então, tu vê uma pessoa de saia curta, de sapato alto, de brincão, entendeu? Entrando na igreja, você vai falar assim, poxa, aquela pessoa ali, isso não tem para onde fugir. Essa é a visão secular. Entendeu? E, infelizmente, também a visão do cristão, porque eles não vão associar. Acabou? Não. Voltando. Eles não vão associar como é que eu vou dizer assim? Aquela pessoa a ser uma pessoa cristã. Por causa dessa mensagem que, através da vestimenta da pessoa, está passando. A gente não tem que entrar nesses dogmas, entendeu? Eu só estou dando um esclarecimento a respeito de tatuagem. Que no meu modo de ver, por mais que muitas pessoas possam achar lícito, não me convém, entendeu? Eu fazer e nem ensinar, nem inspirar ninguém a fazer. Até porque, no meu serviço também, eu tenho pessoas que eu converso também. Eu sei que não sou eu que estou sendo entrevistado, mas é um exemplo também, entendeu? No meu serviço, tem pessoas que ficam falando, pô, Pedro, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu falo, cara, eu posso, só que eu prefiro não fazer. Vocês são presos nisso aí. Eu sou livre. Na verdade, são refém. Né? Refém, entendeu? Refém disso. Refém da sua própria vontade. Exatamente, da carne. Isso. Agora, eu prefiro não fazer. Ou seja, quem são presos são vocês. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Só que eu prefiro não fazer. Esse que é o diferencial. Tu é evangélico, eu sou evangélico, né? A produção aqui também, todos são evangélicos. Porém, nós podemos tudo, fazer tudo. Nós podemos trair, nós podemos matar, nós podemos fazer tudo que nós podemos fazer. Talvez matar é uma palavra muito dura. Pô, mas quem vai ficar matando os outros? Eles acham. Tem pessoas que fazem isso, né? E você sabe, infelizmente está assim. As pessoas acham que pode de graça tirar a vida de uma pessoa. Para eles, isso é lícito. Então você pode fazer tudo da tua vida. Você não está livre. O apóstolo Paulo ele fala que ele, na verdade, quando ele estava preso, ali, na verdade, nas cadeias, né, dele, nos últimos dias dele de vida, ele estava livre. E enquanto ele estava livre, perseguindo o cristão, ele era prisioneiro das suas próprias vontades e da religiosidade. Entendeu? Então, assim, muitos desses desejos de tatuagem, de piercing, de não sei o quê, são desejos carnais que as pessoas alimentam, mas às vezes, por ser evangélica, fica naquele negócio. Né? E é até constrangedor isso aí. A pessoa tem que ter um entendimento que isso não convém fazer, porque você passa uma mensagem que você simplesmente é um mundano, entendeu? Uma pessoa secular, com todo respeito às pessoas que pensam diferente. E aí, vamos ler agora as perguntas das pessoas que botaram lá no... Quero agradecer a vocês também pela participação de vocês, entendeu? No nosso Instagram, né? Se você não segue, vai estar aqui embaixo aqui, ó, as nossas redes sociais. Você segue, já se inscreve no canal, deixa o seu like também, entendeu? Que é muito importante o seu like para o nosso canal, né? Para a gente continuar transmitindo a palavra do Senhor. Deixa eu só dar fazer um esclarecimento, que eu falei aqui a respeito de dízimo de Abraão, né? E eu estou me referindo a quando ele, na verdade, ele vai resgatar o seu sobrinho, né? Seu sobrinho, Ló, e ele, na verdade, ele vence aquela batalha e, na verdade, ele fica, né, com os despojos de guerra daquele povo que levou, né, Ló ali cativo, né, enfim, prisioneiro e tal. Então, quando ele se encontra com o sumo sacerdote Melquisedeque, ele não prefere receber, ele dá o dízimo do despojo dele. Então, assim, não foi uma coisa voluntária de Abraão, não foi uma coisa forçada, não foi um mandamento, ele não leu num livro, não, era um costume dele fazer aquilo ali, porque ele via a gratidão
de Deus em tudo que Deus fazia para ele. Então, ele vencendo a guerra, ele, na verdade, ele retribuiu aquilo ali, entendeu? A um sacerdote, Melquisedeque, entendeu? Só isso, só. Porque, assim, por isso que eu falo dízimo de Abraão, dízimo voluntário, as pessoas que reconhecem aquilo que Deus fez na vida dele e resolve, né, ali fornecer a obra do Senhor, todo recurso e tal. Só para ficar claro, desculpe. Que é melhor dar do que receber também. E só pode dar aquele que tem, né? Exatamente. Aí você que não tem, na verdade, você vai receber daquele que tem. Então esse é o sistema, né? Verdade. A cadeia, né? Enfim, né? A cadeia não é a cadeia alimentar, mas é uma cadeia. Quem tem dá, quem não tem recebe. Aí você recebendo, você dá para outra pessoa e por aí vai. E aí vai fazendo esse... estabelecendo a comunhão, igual no Partir do Pão, igual em Atos capítulo 2, ali onde os cristãos foram identificados, né? Passaram a ser chamados de cristão, e a Bíblia diz que eles comungavam de tudo, né? No Partir do Pão, ali ninguém passava necessidade, porque eles vendiam suas propriedades, né? E deitavam ao pé dos apóstolos, né? E vai falar lá em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, né? Que vendo aquele movimento, quis se aparecer, e tem pessoas que às vezes pregou a respeito disso aí, eu já vi pregação de pessoas que levou para o lado financeiro. Não é, porque o apóstolo Pedro ele fala, poxa, se vocês vendem a propriedade de vocês e retêm todo o dinheiro, que pecado tem nisso? Então por que vocês quiseram assim, mentir para o Espírito Santo de Deus? Né? Então eles não morreram porque eles reteram, né, parte do dinheiro, mas sim porque eles quiseram enganar o Espírito Santo de Deus. E ali já era na graça, né? Isso aí. E o interessante é isso, que a graça é um favor imerecido. Com certeza. A graça, mas a graça não veio de graça. Exatamente. A pastora Daniele tem até uma camisa dessa daí, né? Fala. Perdão. Saiu o barulho aí? Provável. Mas fala, pode falar. Depois corta direitinho. Mas eu tô falando assim, ela tem uma camisa que fala a respeito desse negócio, né? A graça, mas não é de graça, né? Sim. Entendeu? A graça não veio de graça, teve um preço a pagar. Jesus Cristo, foi pago, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e aquilo ali teve um preço enorme, né? Com certeza. Que nenhum ser humano conseguiu nunca conseguiu. É um amor, um amor prático, né? Um amor genuíno, né? manifestado não por vínculo sanguíneo ou de relacionamento, né? Por exemplo, tu é meu filho, eu vou morrer porque tu é meu filho, mas se você não fosse meu filho, eu não morreria por você. Jesus não. A Bíblia diz que, João 3,16, né? Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, né? Para que ele não pereça, tenha vida eterna, em nome de Jesus. Não essa vida aqui, mas a vida que nós vamos ter naquele grande dia, a partir do encontro triunfal com o Senhor, em nome de Jesus. Verdade. Espero ver vocês lá. Eu também. Mas assim, se inscreve aí no canal da Ebenezer TV, entendeu? Ajude a gente a levar a palavra de Deus para o mundo afora, né? E vamos ler as perguntas. As perguntas das pessoas. Pô, tomara que não tenha nenhuma pergunta cabeluda. Já apareceu o negócio de tatuagem, né? Vamos lá. Pastor, qual foi a dificuldade no começo do seu ministério? A dificuldade que todos têm, né? Isso aí. Porque os outros têm o costume de dizer, não vem, isso não está na Bíblia, né? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? E assim, eu posso dizer que eu não vim pela dor, né? Mas como eu falei, né, no começo, né? Claro que a dificuldade no começo do ministério de todo ministério ou na caminhada tem que ter uma base, né? Porque assim, porque do a pessoa ministério, eu aqui, sendo mas ministério, baseou, quando entendeu? fui diácono, né? Meu diaconato, meu presbitério, pastor. Então, tem o começo do meu ministério. Agora, assim, o ministério, todos que, no caso, tu tem teu ministério, tu é músico, tu é um ministro de louvor e tal. Então, você tem um ministério. Agora, nem todas as pessoas que estão na igreja têm um ministério. Tem pessoas que são congregados, só membros só, não se empenham na obra do Senhor. Então, assim, ele não tem ministério, né? Então, assim, qual foi o meu maior empecilho na caminhada? Entendeu? Andar olhando para trás. Toda vez que nós começamos aqui na igreja, a gente sempre tem mais de um foco, entendeu?
olhar, andar, entrar na igreja não, assim, ingressar na igreja como visitante, mas sempre olhando e fazendo um paralelo, né? Entre aquilo que você vai largar, porque tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que falam assim, ó, eu vou entrar na igreja, eu já vou ter que andar de roupão, vou ter que andar de coque, vou ter que largar meu cavaquinho, que foi o que eu fiz, assim que eu toco cavaquinho, né? Então, assim, a partir do momento que eu entrei na igreja, né, eu comecei a caminhar, eu já vendi meu cavaquinho, o bagatela, porque eu achava que cavaquinho era pecado, e tal, isso e aquilo, não, pagode, e tal, isso e aquilo, né? E eu entendo que todo instrumento, ele, quando é usado para Deus, Deus ele aceita, entendeu? O instrumento, né? Então eu vendi meu cavaquinho. Então quando você entra, quis andar, já teve essa história que também quis andar por cima da água, né? Porque... É verdade. Achei que podia, porque na Bíblia está escrito lá que Pedro andou por cima da água, Jesus também. E no quintal lá enchia, né? Lá na igreja, isso aí, depois corta daí. Então, eu, quando comecei a caminhar na igreja, eu li na Bíblia que Pedro andou sobre o mar, né? E eu falei, não, eu vou andar sobre o mar, vou andar sobre a enchente. Meu quintal enchia muito antigamente. E aí eu falei, não, quando eu cheguei da igreja num culto, aí via o quintal cheio d'água, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, a Bíblia diz que a gente pode, se a gente tiver fé, a gente vai andar por cima da água. Aí eu falei, não vou tirar o sapato. Aí fui ver o primeiro passo, não, peraí. Aí quando a água estava aqui na metade da cintura, eu falei, realmente não tem como eu passar por cima da água. Então, assim, a minha caminhada, o começo da minha caminhada sempre é muito difícil, porque são os carrapichos, são as sujeiras, são, assim, as manias, seus pensamentos contrários, entendeu? Então é muito difícil. E no ministério é mais difícil ainda, porque o ministério é a responsabilidade de não só você estar ali trabalhando para Deus, de você não estar trabalhando, Deus, ele na verdade é o seguinte, para resumir isso aí, Deus ele não quer salvar você, Deus ele quer salvar você e pessoas através de você. Eu falo isso agora. O ministério, na verdade, o ministério é muito difícil. E um exemplo, né, tem um pastor conhecido, né, um exemplo até aqui que aconteceu na igreja, né, tem um pastor que eu conheço que ele falou, fulano, né, Beltrano, um pastor, amaldiçoou a minha vida quando ele me consagrou a pastor. Aí eu falei, por quê? Porque, assim, é uma estrada onde não permite nem olhar para trás, quanto mais retroceder. Então, assim, não é porque, assim, também, né, você não é do ministério que você tem que ir e voltar, cair e voltar. Tem pessoas que é assim, né, ficar cocheando em dois pensamentos. Não, no mundo era melhor. Por isso que tem muitas pessoas voltando. E é exemplo de muitos aí. Né? Eu conheço muitos, né? Tem um cantor da Bahia, tem um cantor de pagode, tem uma cantora de funk, eu não vou falar nome. Cantores né? de funk também. Tem uma que produz conteúdo adulto, né? Que deu dinheiro para a igreja, depois queria tudo de novo, e por aí vai, que diz que foi enganado. Então, no começo da nossa caminhada, tem esses percalços, porque Satanás não fica feliz, né? Nós estamos adentrando pelas portas, né? Por isso, o trabalho hercúleo dos fariseus e hipócritas que atrapalhavam mais. Jesus falava, vocês estão parados na porta. Eu não quero deixar as pessoas entrar, por quê? Ficar colocando sobre os ombros de muitas pessoas dogmas, manias, religiosidade, essa bandeira da religiosidade. Isso que muitas pessoas fazem aí. Até não, porque Deus para não você é- ser do ministério, você tem que ser dizimista. Para você ser coisa, você tem que... E se a pessoa for desempregada, gente? Pelo amor de Você Deus, a tem que pessoa ser- não pode ser um pastor, não Você tem pode. que ser church. Isso aí é visão secular, isso é coisa do mundo, né? A E- evolução, infelizmente, nem sempre traz coisas boas, né? Com certeza. E, assim, como o senhor estava falando, eu até esqueci o que eu quero perguntar, né? Assim, as pessoas, assim, não, preferem... Meu Deus, eu esqueci a pergunta agora. Mas, enfim, acontece. Mesmo escrito, esqueceu? Não, tava aqui na minha mente aqui para perguntar, mas aí... Então, se for é bom que até for polêmica também passa batido, viu? Mas vem outra. Polêmica também? O que o senhor acha sobre relacionamento julgo desigual? Julgo desigual. Relacionamento julgo desigual. O que seria esse julgo desigual? Uma pessoa na igreja, a esposa E a na outra igreja fora. fora?
Mas um relacionamento que começou assim, ou na caminhada, aquela mulher ou aquele homem. Você pode explicar melhor. Porque, tipo assim, julgo desigual, eu vou entender que é assim. É, vou entender que seja uma pessoa que esteja na igreja e o cônjuge, né, não esteja na igreja. Entendeu? Agora, se a gente for analisar a respeito de julgo desigual, mas os dois sendo evangélicos, entendeu? É complicado também, porque você vê, pode ser duas pessoas evangélicas e a pessoa sobrecarregar a outra pessoa, entendeu? Julgo desigual é um vasto leque, né? É um leque de muitas coisas. Julgo Verdade. desigual pode ser muitas coisas, entendeu? Se isso aí for uma demanda de alguma pessoa, a gente tem que saber qual é, na verdade, o real motivo dessa pessoa fazer essa pergunta. Julgo desigual. Né? É isso aí. E vamos falar também sobre relacionamento, né, e juventude, né? Como um jovem cristão deve lidar com o namoro? Para Um pessoas que jovem cristão. temos jovens aqui nos acompanhando, entendeu? No nosso podcast e também quer saber, né, Eu como vou, que seguir um eu relacionamento. vou usar o mesmo preceito da lei. Não estou falando que eu estou aqui adentrando, ingressando na lei de Moisés, mas eu vou usar o mesmo preceito da lei. Bem, a lei ela mandava que o hebreu, né, no caso o judeu, o israelita, né, na verdade, porque se ali já mudou a nomenclatura a respeito do nome, né, como eles eram chamados, porque quando eles saíram enfim, né, quando eles saíram do Egito já saíram conhecidos como os hebreus, né, mas aí, o israelita e tal, isso aqui, enfim, essa etimologia da palavra, a gente não vai adentrar aqui, mas enfim, o que eles botavam na lei, né? O que a lei diz, né? Não estou falando que a gente tem que usar como base a lei, mas esse mesmo o contexto, né? Que a lei falava que eles não poderiam casar com mulheres estrangeiras, entendeu? O que é um estrangeiro? Um estrangeiro é um que está fora, né? De um lugar ou de uma nação e tal, isso e aquilo. Então, assim, se eu fosse aconselhar um jovem, entendeu? Eu aconselharia um jovem ou uma jovem a primeiro conhecer a pessoa, né? Como ela trata os seus parentes, os seus amigos, entendeu? Procurava o máximo, porque o casamento em si, o relacionamento, mas um casamento que é a parte final, é o final é o começo de uma nova vida, claro, a dois, mas ali você já tem que estar bem inteirado com quem você vai passar o restante da tua vida. Bem ingressado, né? Se fala. Bem, como é que eu bem inteirado, né? Isso. Bem lúcido, bem assim, bem informado, né? Porque o namoro é um conhecimento, o noivado é um conhecimento, o casamento é para a vida toda até que a morte separe. É isso aí. Então, assim, por isso que eu tô falando, se você quiser viver o resto da tua vida com uma pessoa que agride, que bate, tal, isso e aquilo, tal, que tem manias, né, ou costume mundano, né, não vai dar certo isso ali. Entendeu? Porque não é assim, não é um critério você ter uma pessoa dentro da igreja. Tá? É até polêmico isso. Mas é o ambiente que você frequenta. Né? O ambiente que você frequenta é a igreja. Então, você dentro da igreja, você vai conhecer pessoas. Fico imaginando você, jovem, Pedro Lucas, você ir lá dentro do baile funk, não estou criticando, tá? Que eu também já fui funkeiro, já frequentei bastante baile funk, já briguei bastante também em corredor, né? Mas eu não vou pescar lá no mar do esquecimento, né? Essas coisas. Mas estou falando, estou criticando aquelas pessoas. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas você não vai buscar lá dentro do baile funk uma pessoa para você viver o resto da tua vida. Entendeu? Então, assim, o teu habitar, né? O lugar onde você convive, você, na verdade, está sempre ali, você costuma sempre frequentar, é o lugar onde você está observando as pessoas. Você só tem que ter só critério, tem que ser criterioso. E um dos critérios é esse, é você sempre procurar se juntar, se relacionar de forma prévia com essa pessoa que tem o mesmo gosto que você, assim, muitas das vezes, nem todo mundo pensa a mesma coisa que você, nem todo mundo acha a mesma coisa que você. Isso que esse que é a beleza do relacionamento. São duas pessoas distintas que se unem, né? Se prego, né?
se parafuso fosse casar com parafuso, não teria, né? Tá entendendo o mistério? Quem tá ligado aí, fica ligado no mistério. Se parafuso casasse com parafuso, seria 2 parafusos, mas tem que ser um parafuso e uma porca, né? Então isso aí, tem pra sempre uma casar porca bem. para um parafuso. Então quando você encaixa o parafuso na porca, opa, você consegue prender algo em algum lugar. Então assim, você tem que sempre buscar no teu ambiente, no ambiente que você frequenta, entendeu? Uma pessoa que você possa viver pro resto da tua vida, entendeu? Inclusive a pastora Danélia, com a qual eu sou casado, ela na verdade, ela vai ter oportunidade de falar na oportunidade, quando ela ser entrevistada também no podcast, que ela falou que ela não se via dentro da igreja. Não se via mesmo. E quando foi entregue para ela, para ela, né? Quando foi entregue para ela essa visão, revelação, que ficaria. E a gente estava no mesmo lugar, a gente estava numa igreja, na igreja Mara, né? Do campo da Assembleia de Deus. Sim. Eu estava visitando essa igreja e ela, na verdade, eu estava sentado à frente, ela estava sentada atrás. E foi entregue essa revelação que para mim, que a minha esposa seria uma pessoa que andaria comigo ombro a ombro, e essa pessoa não sou eu. Ela falava isso. Hoje, na verdade, está até um pouco mais à frente que eu, né? É mais crente do que eu. Assim, para mim, é a base do meu pastorado, entendeu? Ela que, na verdade, na minha ausência também, junto com as outras pastoras, mas tem segurado a barra também. Verdade. Entendeu? Ela prega, canta, lora. Cantar, ela não gosta muito de cantar, não, entendeu? Ela, na verdade, é uma cantora que não gosta de ficar mostrando o talento dela. Só canta no banheiro. Não vai que se for cantar muito, aí vai humilhar as pessoas, entendeu? A pastora tá vendo. Entendeu? Entendeu? Então, assim, o negócio dela, o mistério dela é palavra. Só palavra, entendeu? Palavra e palavra, que é aquilo que fortalece o cristão, né? Então, Deus possa abençoar a pastora Daniele, mas hoje a profecia está se cumprindo ainda, em nome de Jesus. Porque tem muita coisa, tem muita água ainda para rolar ainda. Opa, com certeza. Então, aquilo que Deus falou aconteceu, e hoje ela está andando ombro a ombro comigo, né? Um pouco mais à frente que eu, né? Mas, entendeu que ela está mais inteirada e tal, isso e aquilo mais, enfim, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. É o primeiro de muitos. Porque não vai ser só esse aqui, vai ter muitos convidados. O senhor, com certeza, vai ser mais vezes chamado para o nosso podcast. Eu queria que o senhor, para fechar com chave de ouro, desse uma palavra final para o pessoal, entendeu? Desse um agradecimento também. E também uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Enfim, né? Mais uma vez, muito obrigado, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que nós tenhamos esclarecido algumas coisas, alguns pontos, né? Peço perdão se alguém se sentiu atingido com alguma coisa que eu falei, mas eu falei à luz da Bíblia, não criticando ninguém, mas respeitosamente. Mas eu quero agradecer primeiro ao corpo pastoral da igreja, corpo de diáconos, né? Os obreiros, né? Na verdade, todos nós somos obreiros, missionárias. Não vou falar o nome de todos aqui, mas todos os membros do Ministério Nacional Ebenezer, né, que, na verdade, me têm me dado todo o suporte. Enfim, né, que Deus possa abençoar a todos. Agradeço mais uma vez vocês, né, essa iniciativa, dos jovens de fazer esse podcast, né, de difundir a palavra do Senhor, uma visão muito juvenil, mais jovem, que é muito interessante. Entendeu? Uma visão bem atualizada, né? Com uma linguagem bem de juventude, né? Bem informal, entendeu? O ambiente aqui é informal, né? O ambiente aqui é um ambiente de uma igreja e é uma conversa bem informal, nada de formalidade, enfim, né? Mas agradeço a Deus, agradeço também a produção, a irmã Nicole, entendeu? Que está dando todo o suporte também. Deus possa abençoar os jovens também, enfim. A todos vocês que ficaram até agora assistindo esse podcast, né? Que Deus possa abençoar todos vocês também, rica, poderosa, abundantemente. Lembrando que nossos cultos, tem que falar, né? Também, quarta, sexta e domingo. Segunda, onde pregação, né?
Depois vai estar na descrição, né? Isso aí, eu vou deixar aqui embaixo aqui todos os Descrição dias de local. culto. E quarta-feira, culto de libertação e cura divina, às 19 horas. Sexta-feira, culto da família, às 19 horas também. Domingo, 8 horas da manhã, oração. 10 horas, escola bíblica dominical. E às 18 horas, que é um pouco mais cedo, nosso culto de louvor e adoração no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Valeu, Pedro. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Amém. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever aqui na Ebenezer, entendeu? Siga aqui as nossas redes sociais, que vai estar aqui, passando aqui embaixo aqui. E muito obrigado por você que ficou até aqui, tá? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.